Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Trecho da mensagem Objetivo da Fé, extraída do livro Vinha de Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita de nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Abençoemos Sempre, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Aquele que talvez consideres por inimigo, unicamente porque te não pode satisfazer as reclamações, será provavelmente uma criatura pressionada por exigências que nunca te abordaram as áreas de ação. O companheiro que se te afigura viciado em vista dos hábitos infelizes a que se afeiçoa, até que se projetasse na sombra, terá sofrido tribulações, para a travessia das quais é possível não disponhas ainda nem mesmo da metade das forças. O irmão que alijou a carga de compromissos que lhe competia, em meio da estrada na qual jornadeias haverás aguentado, no mais íntimo da própria alma, provas e conflitos que provavelmente até agora não conseguistes imaginar. O amigo que se te fez menos estimável, a face do desespero a que se entregou até que isso acontecesse, terá suportado empeços e sacrifícios que não pudeste perceber até hoje, em momento algum. A irmã que desistiu das obrigações a que se entrosava até o instante de semelhante deliberação, haverá tolerado angústias das quais é possível jamais tenhas sofrido a mais ligeira mostra no coração. Abstenhamo-nos de julgar. Nosso ponto de vista, antes os problemas dos outros, na maioria das vezes pode ser apenas impertinência, descaridade, leviandade e contrição. Deixa que o amor te enriqueça e te ilumine o espírito de justiça. Diante daqueles que te pareçam caídos, silencia quando não possas auxiliar. Recorda que todos eles são igualmente nossos irmãos. E já que não sabemos até quando e até onde conseguiremos assegurar a própria resistência, à frente das tentações, saibamos entregar as dificuldades alheias à bondade de Deus, cuja misericórdia cuidará delas, tanto quanto cuida e cuidará também das nossas. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Fraternidade Espírita Emmanuel realizará no próximo domingo, dia 16 de abril, o Bazar Solidário e Almoço, no valor de R$15. O local será no Rotary Club, por trás da Igreja da Natividade, na Avenida Venezuela, número 47, bairro Universitário, em Caruaru.
O evento contará com a presença de Totonho, de Sóstenes e de Fabinho do Forró do Cavaco. O evento se dará no horário das 9 da manhã às 17 horas. Toda a renda será revertida para as obras sociais da Fraternidade Espírita Emmanuel. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: Senhor, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriada pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: se ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo sonhei, sonhei, indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre natural e constantemente, os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo o espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, caso se lhes depare a ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médios
que se não precatam bastante, aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, normalmente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 813. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Resposta dos Espíritos. Mas, certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 13, lemos: Eis agora, vós que dizeis amanhã. Comentários do Espírito Emmanuel sobre essa passagem bíblica encontra-se na mensagem intitulada Em Nossas Tarefas, e que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. A dificuldade estará maior. A moléstia terá ficado mais grave. A ferida, possivelmente, mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez seja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção, valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades do teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho, na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Onde encontrar uma instituição espírita?
Espírita Allan Kardec, localizada na Rua Seriaê, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas com os temas abordados durante o programa. Queremos outra vez lembrar esse importante evento promovido pela Fraternidade Espírita Emmanuel e que será realizado no próximo domingo, dia 16 de abril. É o Bazar e Almoço Fraternos. As senhas para o almoço custará R$15. O local será na sede do Rotary Club, por trás da Igreja da Natividade, Avenida Venezuela 47, no bairro Universitário. O evento terá a presença artística de Totonho, de Sóstenes, de Fabinho do Forró do Cavaco. O evento se transcorrerá no horário de 9 às 17 horas. E toda a renda que esse evento alcançar será revertida para as obras sociais da Fraternidade Espírita Emmanuel. Participemos todos. Vamos então para a primeira questão com os temas abordados nesta manhã. Como podemos entender a salvação segundo o Espiritismo? É a questão da salvação, muito referida nos textos bíblicos, sobretudo no Novo Testamento, tem uma conotação, tem um entendimento bem mais aprofundado na doutrina espírita. Afinal, o Espírito Emmanuel, comentando na mensagem de abertura do programa, a mensagem Objetivo da Fé, que está no livro Vinha de Luz, nos chama às seguintes reflexões. Ele nos diz que, segundo o Evangelho, salvar significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Vamos aqui estabelecer algumas observações para a compreensão melhor de como o Espírito Emmanuel trabalha o esclarecimento dessa palavra, não só em termos bíblicos, mas também sob a luz da doutrina dos Espíritos. De fato, a humanidade que se encontra desnorteada, distanciada da compreensão da sua verdadeira natureza, a natureza espiritual, vive envolvida e escravizada no jogo da satisfação dos sentidos físicos, projetada exclusivamente para interagir com a matéria nos seus mais variados aspectos, tornando-se presa das vibrações densas e pesadas associadas aos valores dos instintos e da matéria. A grande missão de Jesus, estabelecida nos Evangelhos, é acordar essa humanidade e despertá-la para os verdadeiros objetivos da vida e para a sua verdadeira natureza, a natureza espiritual. E para isso, Cristo, em inúmeras vezes, chama a atenção do homem para o reino dos céus, para a realidade da pátria espiritual, cuja plenitude e felicidade já são estabelecidas desde a presente encarnação, através da conscientização
que venhamos a trabalhar na certeza dessa realidade, de onde nós viemos e para onde todos nós voltaremos. E por isso o Espírito Emmanuel coloca: salvar segundo o Evangelho significa elevar, purificar, sublimar, iluminar-se para a vida eterna. Então, de fato, podemos perceber que a vida do homem como espírito encarnado, submetido ao entendimento materialista da vida, é uma vida de prisioneiro, de acorrentado às ilusões e à transitoriedade de tudo que diz respeito ao mundo material. É para nos acordar sobre isso que o Cristo nos trouxe o seu Evangelho de salvação, de iluminação, e que agora, sob o entendimento renovado pelo Consolador prometido, que é o Espiritismo, nós podemos usufruir de forma plenificadora o conhecimento e a vivência dessa verdade. Bom, vamos assim para mais uma questão com os temas que foram abordados nesta manhã. Segundo Emmanuel, quais as consequências de adiarmos nossa ação no bem? Emmanuel fala sobre isso no comentário da carta de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eis agora, vós que dizeis, amanhã. E no comentário que ele faz sobre essa passagem, ele estabelece na mensagem agora, na mensagem em nossas tarefas, que faz parte do livro Fonte Viva, um despertamento e uma motivação para o aproveitamento máximo do momento atual em que estamos vivendo. E por isso ele inicia a mensagem dizendo assim: agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, reticências, as situações serão outras, as dificuldades serão outras. Mas todos nós devemos estar muito atentos a todas as oportunidades de fazermos o bem no dia presente. E no texto dessa mensagem, em destaque, ele coloca as consequências de se adiar a vivência do bem. Ele diz assim: adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor, roubar o tempo, propriedade verdadeira de Deus nosso Pai. Essa é a grande questão que nós somos levados a refletir. É que tudo aquilo que usufruímos durante a nossa passagem pelo corpo físico é empréstimo. Tudo é empréstimo de Deus. E efetivamente nós não possuímos nada. E em relação a isso, o tempo, as horas que compõem cada dia, efetivamente, são propriedades do Pai Celestial.
Se o homem estiver bem conscientizado disso, isso refletirá num cuidado bem maior com aquilo que ele faz ao longo do dia. Sobretudo, ao estar iluminado pelo Evangelho do Cristo, a busca da prática da caridade, do amor, e diminuir as dores e os sofrimentos dos outros, em se tornar veículo dos benfeitores espirituais. É dessa forma que, de fato, estaremos aproveitando o tempo empréstimo de Deus para o nosso crescimento espiritual. É nessa direção que Emmanuel nos chama à reflexão. Adiar o bem é roubar de Deus aquilo que, na verdade, nos foi apenas emprestado e que deveremos dar plenas contas ao Pai Criador. Vamos então para mais uma questão com os temas abordados no programa de hoje. Como o Espiritismo entende a advertência do apóstolo João? Não acrediteis em todo o espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. Esta citação faz parte da primeira carta do apóstolo João, que se encontra no Novo Testamento. E é uma passagem que só à luz do Espiritismo se consegue a exata compreensão. Muitos, apressadamente, atribuem que João se referia à exclusividade que deveria se dar ao Espírito Santo, sem que houvesse, além desse Espírito, todos os outros espíritos sob as ordens do mal. Mas nós percebemos a grande falta de lógica nesse tipo de entendimento, porque lendo de forma literal, João diz assim: não acrediteis em todo o espírito. Ele se dirige a todos os espíritos. Experimentai se os espíritos são de Deus. Se os espíritos estão alinhados com as leis divinas. Prestai atenção a esses, para não vos deixar desenganar pelos outros, por aqueles que não se percebem submetidos às leis divinas. João advertia sobre algo que no movimento espírita nós colocamos diariamente em prática, que é a distinção através da mediunidade dos espíritos que estão alinhados com as leis divinas daqueles que não estão. A realidade do mundo espiritual, ela é composta pelas almas dos homens que partiram da terra. E no mundo dos espíritos, os chamados falsos profetas, que é o alvo desse texto que ouvimos hoje, no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, esses falsos profetas nada mais são do que as almas dos homens que partiram da terra e que, por estarem habituadas à mentira e à falsidade, dão prosseguimento a essa prática no mundo dos espíritos. Ensejando a essa advertência do apóstolo João um caráter de grande importância. Porque do mesmo modo que aqui na terra, entre nós encarnados, há uma quantidade absurda de espíritos enganadores e perversos,
Esses espíritos estão também ao redor da terra, no plano espiritual. É para isso que nós somos advertidos. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam durante o programa. Se possível, compartilhem com amigos. Estamos com vocês todos os domingos, 7h30 da manhã, aqui na sua Rádio Liberdade. Um bom domingo para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.